Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Archie e Cassie estavam prestes a sair, quando um carro estrangeiro de luxo parou na mansão e os pais do noivo, John e Alice, entraram no pátio. Cassie estremeceu interiormente, vó, merda, foi por pouco, agora vai começar de novo. Provocações, meias dicas. Ah, e minha sogra vai me pegar, você não desejaria isso ao inimigo. Alice realmente odiava a noiva de seu filho, e nem mesmo escondia isso, por isso fazia de tudo para que eles se separassem o mais rápido possível, e demonstrava seu desprezo. E agora, olhando a moça da cabeça aos pés e murmurando ao cumprimentá-la secamente, olá, ela acrescentou sarcasticamente. Já está indo embora? Nem mesmo uma xícara de chá? Cassie, querida, onde você comprou esse lindo vestido de bolinhas? Estava em promoção? Está fora de moda, lembre-se. Mas serve para um abrigo de cães. Cassie corou da cabeça aos pés ao perceber que estava sendo ridicularizada mais uma vez. Archie disse com raiva. Mãe, pare com as piadas estúpidas. Achei que tínhamos um acordo. Cassie é minha noiva, eu a amo e vamos nos casar em breve. Portanto, peço que trate minha noiva com respeito. A mulher sorriu docemente e acrescentou com uma voz doce e melodiosa. Oh, vamos lá, filho, eu nem sonharia em machucar a Cassie. Não só isso, mas quero conhecer os pais dela neste fim de semana. O casamento está chegando e os casamenteiros não se conhecem. Isso não é bom. Precisamos conversar sobre isso, precisamos falar sobre o cardápio, precisamos falar sobre o orçamento. Então, Cassie, diga a sua mãe e a seu pai que os veremos no sábado na hora do almoço. Tchau. O casal finalmente saiu pela porta, e Cassie exalou. Que mãe você tem, Archie? Espero que tenhamos nossa própria casa depois do casamento. Não aguento mais. O que eu fiz a ela? Por que ela não me ama tanto? Tenho medo até de ligar para meus pais, senão vou magoá-los também. O rapaz abraçou a noiva, deu-lhe um beijo carinhoso no rosto e começou a acalmá-la. Não se preocupe tanto, eu lhe peço, e não leve as palavras dela a sério. Sim, mamãe é uma pessoa complicada, não nego, mas você não escolhe seus pais. Ela é apenas uma mulher de negócios mandona, está acostumada a mandar em todo mundo, especialmente em seus subordinados. Além disso, ela tem uma namorada para mim, que também vem de uma família de comerciantes de bazar. Aquela Mad gorda e nojenta. Bem, eu recusei terminantemente. Eu me apaixonei por você. É por isso que ela está com raiva. Está tudo bem. Quando nos casarmos, ela vai se acalmar e superar isso. É claro que viveremos separados. Nem eu consigo lidar com ela. Bem, adeus, querida. Até amanhã. Sentirei sua falta. O casal se despediu com um beijo apaixonado e Cassie voltou para seu quarto. Ligou para a mãe, contou-lhe a notícia de que os pais do noivo os haviam convidado para uma visita e foi para a cama descansar. Mas o sono não vinha, as lembranças da infância e da adolescência, e aquela Alice desagradável, estavam estragando seu humor mais uma vez. Ele se lembrou do dia em que Cassie conheceu Archie para o resto de sua vida. Ela estava tentando salvar outro filhote de cachorro que havia tentado tolamente atravessar a estrada em uma pista dupla e foi atropelado por um carro. O pobrezinho choramingava e se agitava, tentando se levantar, mas suas patas não ouviam, e ele caía várias vezes. E os carros continuavam vindo, um após o outro, sem diminuir a velocidade. Cassie não aguentou, seu coração estava prestes a explodir de pena do cachorrinho, e ela corajosamente correu para quase debaixo das rodas dos carros. Manobrando entre eles, ela mal conseguiu agarrar o bebê, puxando-o quase para fora de debaixo das rodas do caminhão. Ele apertou o corpo contra o peito e agora não sabia como sair do fluxo de carros voadores. De repente, a mão de um homem forte a agarrou e a puxou para longe, fazendo sinal para que os motoristas parassem.
O motorista do caminhão xingou como um motorista de táxi e colocou o dedo na têmpora, e ele estava certo, à sua maneira, porque não havia faixa de pedestres e só por um milagre a garota não tinha sido atropelada. Ofegante na calçada, ela finalmente olhou para o seu salvador. Ele era um jovem simpático com porte atlético. Cassie se assustou e começou a balbuciar. Obrigada. Eu corri atrás do cachorro e quase fui parar embaixo das rodas. E o senhor é como um controlador de tráfego, me guiou tão habilmente. Com licença, tenho que ir, tenho que levar o bebê para o abrigo. Eu trabalho lá. Ajudo o veterinário e coloco os animais em boas mãos. Oh, o pobre bebê está chorando. Como ele se lamenta. Ele deve ter uma perna quebrada. A propósito, meu nome é Cassie. A criança acompanhou o ritmo dela, correndo atrás dela. Eu sou o Archie. Prazer em conhecê-lo. Posso acompanhá-lo? Nunca estive em um abrigo de animais, é interessante de se ver. Muito bem, você é corajoso, não teve medo de arriscar sua vida para salvar um animal. Não se vê isso com muita frequência hoje em dia. Portanto, você tem um coração bondoso e compassivo. Cassie apenas acenou com a mão. Oh, você sabe, eu sou louca por animais. Desde que era pequena, sinto muita pena deles. Especialmente os que foram abandonados ou que os sádicos foram cruelmente cruéis com eles. Eles também são muitos. Mas eles também têm alma, são feridos, assustados, leais e sofrem muito com a crueldade humana. Eles chegaram ao abrigo O Kind Heart. Lá, em gaiolas e aviários, havia gatinhos, gatos, cachorros, hamsters, papagaios e outros animais. Surpreendentemente, tudo estava limpo e bem cuidado. O único problema é que todos estavam tristes. Eles chamaram o filhote de Harry e o levaram ao veterinário. Enquanto o médico examinava o pequeno paciente de cabelos moles, o bebê foi se acalmando, aparentemente os anestésicos tinham feito efeito. Enquanto isso, Cassie decidiu fazer um tour com seu convidado. E esse é o Másia, o pretinho de gravata branca. Tão bonitinho, de verdade, e tão fofinho. Mas seu destino não é invejável. Seu dono bêbado costumava bater nele e jogá-lo para fora de casa e, da última vez, ele até o jogou do quarto andar. Por um milagre, o gato sobreviveu. Nós cuidamos dele por um longo tempo. No início, ele assobiava para todo mundo e não confiava em ninguém. Não é brincadeira, ele aguentava muita coisa das pessoas. Mas eu consegui me aproximar dele. Sentei perto dele por um longo tempo e conversei com ele calmamente como um homem, prometi que ele nunca mais seria machucado e que seria amado, levei a ele todos os tipos de guloseimas saborosas. E, pouco a pouco, ele foi se acalmando, parou de sibilar e arranhar. Venha cá, meu bom homem. O gato, de fato, ao som da voz de Cassie, imediatamente se jogou nos braços dela, começou a se esfregar e a se acariciar. E ela anunciou alegremente. Nós o pegaremos esta semana, e eu o levarei embora. Com o major que se instalou, estou presa a ele como uma alma. E este é Lime, embora seja um cão de quintal, não é de raça pura, mas é um cão muito inteligente. Agora está velho, é claro, não tem dentes, é muito ruim. Seu bom dono a levou para a plantação, amarrou-a firmemente a uma árvore e ela se foi para sempre. Você pode imaginar como ele deve ser um homem sem coração para comer e dormir em paz, sabendo que havia condenado seu animal de estimação à morte certa. Lime ficou assim por 15 dias, pele e osso, até que o guarda-caça a encontrou por acaso e a trouxe para nós. Você deveria ter visto os olhos dela. Ela estava chorando, eu lhe garanto. E assim são todos os animais de estimação. Todos eles têm algum tipo de tragédia, eu sinto muito por eles. Ah, o Harry. Ele é tão pequeno e fofo, e ninguém o quer mais. É uma pena. Archie sugeriu de repente. Por que não o levo? Tem uma mansão enorme, com muito espaço. E comida suficiente também. Já temos 2 pastores alemães, e acho que encontraremos um lugar para ele. Ele não vai se estragar.
Cassie abraçou o garoto em um acesso de entusiasmo. Obrigada, Archie. Obrigada, Archie. Mas, por favor, pense nisso. Não é um brinquedo, é? Se você o levar, será responsável pela vida dele. Não deixe que eu me preocupe. O garoto sorriu. Você terá a chance de provar que sou um dono excelente e responsável. Porque eu gosto muito de você e pretendo levá-lo para tomar um café e ir ao cinema hoje à noite e, mais tarde, visitá-lo. Bem, você tem que visitar o Harry de alguma forma, não é? Cassie corou. Ela gostava de elogios e gostava muito de Archie, então não resistiu e aceitou a oferta de bom grado. O primeiro encontro deles foi muito especial, e eles ficaram tão empolgados no café que perderam o filme. Mas caminharam sob a lua quase até o amanhecer e compartilharam tudo, e depois se encontraram com o nascer do sol na ponte e admiraram o nascer do sol. Cassie gostava muito do garoto, ele era como um cavalheiro, tão galante e educado, mas ao mesmo tempo despreocupado. Ele chamava a garota de Tumbelina, e de fato se parecia um pouco com ela, pequena em estatura, com uma figura esculpida, longos cabelos loiros e grandes olhos azuis. E assim começou o romance deles. Os jovens se apaixonaram imediatamente. Descobriu-se que Archie era muito rico, vindo de uma família abastada. Sobre os pais dele, no entanto, não corriam boatos muito bons. Dizia-se que, nos anos 90, eles haviam enriquecido muito rapidamente, embora antes disso não tivessem nada. Tudo estava envolto em mistério, mas os habitantes da cidade tinham certeza de que não era sem negócios obscuros. E eles tratavam mal seus funcionários, havia uma terrível rotatividade de pessoal, prometiam um salário e depois o deduziam por várias transgressões, como resultado, a pessoa recebia um salário miserável. E muitos já tinham ouvido falar do caráter odioso da anfitriã. Ela podia facilmente repreender ou insultar um funcionário e sempre demonstrava sua superioridade. No entanto, Alice administrava o negócio com habilidade, mais do que qualquer outro homem, ela sabia como pechinchar e quase brigar com unhas e dentes por pedidos e obter descontos e preços baixos nas compras. Seu marido, John, não tinha senso comercial e era um capanga. Ele levava uma vida ociosa, gostava de festas e descansava sobre os louros da esposa, executando cegamente suas ordens. Mas, ao mesmo tempo, ele também era um homem que gostava de se gabar de sua riqueza. Mas Archie, surpreendentemente, era muito humilde e decente, não se gabava nem era vaidoso, vestia-se como todo mundo e estudava economia na universidade. Em nosso primeiro encontro, Cassie me contou abertamente que ele vinha de uma família simples de agricultores do interior. Seus pais trabalhavam duro, no campo do nascer ao pôr do sol, e ela cresceu ajudando-os em tudo. Desde pequena, ela adorava animais e cuidava deles. Em sua fazenda sempre havia muitos animais, galinhas, patos, leitões, touros e até codornas. Então, depois da escola, ela foi enviada para a academia para estudar medicina veterinária. Ela trabalhava no abrigo mais pela bondade de seu coração, mas adorava. Toda vez que conseguia realojar uma codorna bebê resgatada, ela sentia a satisfação de ter salvado e tornado a vida do animal mais fácil e melhor. O casal se via quase todas as tardes, passeavam pela cidade, faziam piqueniques no campo, começaram a aparecer juntos entre os amigos de Archie. E, com Harry, eles frequentemente faziam caminhadas juntos no parque. O filhote se mostrou muito inteligente, memorizou rapidamente os comandos e ficava feliz em trazer uma bola jogada entre os dentes. Os jovens morriam de rir quando ele enterrava o focinho nas folhas e começava a correr e rolar de um lado para o outro. A notícia de seu caso apaixonado logo chegou aos ouvidos da mãe do noivo, e Cassie foi convidada para um show, por assim dizer. Ela estava terrivelmente preocupada, pois experimentou vários trajes, afinal, estava na casa de um homem rico. Ela se perguntava o que iria dizer, como iria se comportar. No final, Cassie optou por um vestido violeta envelhecido, nada chamativo. Ela puxou seus longos cachos loiros para cima e os trançou em um penteado interessante e calçou um par de sapatos de barco. Ela até pegou emprestada uma pequena bolsa de mão de sua colega de dormitório. Archie a viu e ficou maravilhado. Ele a encheu de elogios. Depois, percebeu que ela estava tremendo como uma folha ao vento e começou a acalmá-la.
Por que você está, boba, parecendo um pelotão de fuzilamento? É só um jantar. É só isso. Eu estarei lá, não se preocupe, tenho certeza de que meus pais gostam de você. Uma boneca como você e uma garota inteligente como você, eles não podem deixar de gostar de você. Bem, vocês precisam se conhecer melhor, não é mesmo? Lembre-se de que minhas intenções são muito sérias. A mansão surpreendeu Cassie com seu luxo e riqueza, havia pinturas caras, estatuetas de bronze e todos os tipos de joias. Isso a assustou ainda mais. Ela se sentia como se estivesse em um museu, em uma exposição. Ela tinha medo de tocar em qualquer coisa, para não deixá-la cair ou quebrá-la acidentalmente. As coisas eram muito mais simples em sua casa, como na casa de todo mundo. Os pais de Archie não gostaram dele logo de cara. Seu pai era um homem gordo e mal-humorado, com olhos pequenos e penetrantes e uma aparência gordurosa e desagradável. Ele olhava para ela sem vergonha, como se a estivesse avaliando. E a mãe dela parecia uma cobra longa e magra, que franziu os lábios com desprezo ao ver Cassie e sussurrou entre os dentes: "Boa noite. Entre. Archie, espero que sua noiva saiba usar os talheres. De qualquer forma, eles são de prata e eu vou contar depois do jantar. Mesa, por favor." O humor se perdeu instantaneamente, e Cassie se sentiu como se tivesse sido mergulhada em uma poça de lama, tão enojada que queria sair correndo da casa inóspita. Archie fez o possível para aliviar a situação e brincou, sorriu e brincou, e tentou aliviar a tensão que estava crescendo a cada minuto. Mas Alice parecia implicar com a noiva de seu filho de propósito, especialmente depois de mencionar casualmente que ela era do vilarejo e trabalhava como voluntária em um abrigo de animais. Imediatamente, surgiram meias dicas cáusticas. Claro, onde mais uma garota local poderia trabalhar? Um abrigo de cães é o melhor lugar e, o que é mais importante, é tão promissor. Há uma chance de progredir na carreira, tenho certeza de que você sabe lidar bem com vacas e bois. A garota corou da cabeça aos pés e tentou se justificar. Por que você diz isso? Veja, Harry, por exemplo, que cãozinho inteligente e maravilhoso. Eu o resgatei de debaixo das rodas de um carro, o abrigo o ajudou a ficar bom, não é ótimo? A mãe de Archie resumiu tudo com escárnio. Bravo. É assim que temos esse vira-lata em nosso quintal. Espero que tudo isso seja um presente seu, ou você vai nos dar porcarias cheias de pulgas regularmente de agora em diante? Cassie não aguentou, sacudiu o garfo e saiu correndo da mesa em lágrimas, gritando adeus. Desculpe, mas tenho que ir. Vou levar o Harry comigo, se você não gostar tanto dele. O animal sofrerá em uma casa onde não é bem-vindo, assim como um homem. Tchau. Archie correu atrás dela, gritando com a mãe enquanto o fazia. Mamãe, isso é ridículo. Obrigado pela recepção calorosa. Por mais irritada que você esteja, eu vou continuar com a Cassie e vamos nos casar. Está claro? Que vergonha por agir assim, o que o cachorro fez com você? Que tipo de pessoa você é? Embora a garota tenha se sentido humilhada e insultada, ela ficou feliz pelo fato de seu noivo tê-la defendido e não ter cedido às exigências de sua mãe. Isso significa que ele realmente a ama. Mas as lágrimas brotaram em seus olhos e pingaram de sua vontade, pois era tão doloroso e desagradável o que esses snobs se permitem. Eles não me conhecem. E se comportam como se eu fosse seu pior inimigo, uma cidadã de segunda classe. O pobre cachorro precisa ser levado daqui com urgência. Ele já sofreu o suficiente. O noivo estava ofegante, mas pegou a noiva, abraçou-a como se ela fosse seu tesouro mais precioso e começou a acalmá-la. Cassie, minha querida, tenho tanta vergonha da minha mãe, sinto pena dela, não sei o que aconteceu com ela. Parece que ela não consegue superar o fato de eu ter me apaixonado por você e não por aquela Mad imunda a quem ela me submeteu. Não dê ouvidos a ninguém, você é a melhor e a minha favorita, e nós vamos nos casar de qualquer maneira e seremos felizes, quer alguém goste ou não. Então, vamos parar de chorar e ir para sua casa tomar um chá, está bem? Cassie abraçou Archie e sussurrou para ele. Eu amo você e tenho muito medo de perdê-lo.
Eu amo você e tenho muito medo de perdê-lo. Sua mãe não gosta de mim, caso você mude de ideia sobre se casar comigo. Claro que sim, também tenho biscoitos, vamos lá. Temos de fazer algo com relação ao Harry. Agora estou realmente preocupado com ele. Archie riu. Mamãe disse isso com raiva, só para magoar você. Na verdade, ele nem chega perto dos nossos cachorros, eles são cuidados pelo nosso mordomo, Austin. Ele é simpático e amigável. Não se preocupe. Não há nada de errado com o cachorro. Bem, nós o levamos para passear ontem, e você viu por si mesmo que ele está feliz e bem alimentado. Cassie e Archie estavam felizes na cozinha comum, no dormitório comum, comendo batatas fritas em uma frigideira e bebendo chá e biscoitos, e não havia necessidade de nenhuma guloseima ou presente, o principal era que dois corações apaixonados estavam juntos. O casal continuou namorando, apesar da proibição da mãe dele, e decidiu se casar com humildade. Eles alugaram um apartamento e começaram a colocar as coisas em ordem para que pudessem morar juntos. E hoje, quando eles foram à casa dos pais de Archie para pegar alguns de seus pertences pessoais, encontraram a sogra em potencial novamente. E, mais uma vez, ela conseguiu estragar o humor deles. Cassie não gostou do fato de ela ter convidado seus pais de repente, do nada, pois sabia muito bem que não se podia esperar nada de bom daquela mulher. E, ao mesmo tempo, as paixões estavam fervendo na mansão. Alice gritou, com a voz embargada. O que aquele idiota cresceu? O que ele vê nesse caipira, hein? E o mais importante de tudo é que a sanguessuga se apoderou do nosso filho. Tem insistido com ele várias vezes, mas ele não dá a mínima. Bem, quando seus pais chegarem, Archie ficará longe dela. Eu lhes mostrarei as entranhas do acampamento. Meu marido hesitou e fez uma leve objeção. Não deveríamos. A garota parece legal. Deixe que eles se conheçam por um tempo, senão ela vai mesmo sair de casa. Ela tem um temperamento infernal. Mas a mulher se irritou com o marido. Cale a boca. Que hipócrita. Sim, ela vai embora. Do que ele vai viver? Ele deve querer deixá-la, sabe? E então eu lhe darei Maddie, e seremos parentes dos Carponins. Poderíamos abrir mais alguns postos de gasolina no centro da cidade. Qual é o objetivo? Qual é a utilidade dessa vadiazinha? Não, eu vou morrer, e esse casamento não vai acontecer. No dia marcado, Cassie, Archie e seus pais chegaram à mansão. Wayne e Galina Efimovna estavam vestidos de forma simples, mas decente. A mãe da noiva usava um belo e austero vestido marrom, com os cabelos presos em um coque e sapatos elegantes nos pés. Seu pai estava vestido com um moletom e calças. Enquanto Alice parecia uma árvore de Natal, era como se ela estivesse usando todos os enfeites da casa ao mesmo tempo. Acrescente a isso um vestido bordado com strass e uma tiara ridícula, e ela pareceria muito ridícula, até mesmo ridícula. A mulher sorriu de forma lamentável. Olá, queridos convidados. Estávamos esperando por vocês. Entrem, lavem as mãos e venham para a mesa. Não entendo por que chegaram. Será que os motoristas de táxi que dirigem Nivas de segunda mão se tornaram tão habilidosos? Galina Efimovna estendeu uma grande cesta. Isto é para vocês, presentes deliciosos. Tudo é fresco e rústico. Não sejam tímidos. Nós mesmos cultivamos tudo. Alice olhou para as salsichas, o bacon, o queijo de cabra, os legumes e fez uma careta de desdém. Glacha. Tire isso daqui, pelo amor de Deus. Deus nos livre, não comemos isso. É colesterol sólido e gordura. Bem, obrigado mesmo assim. Provavelmente o colocaremos em outro lugar. A mãe de Cassie estava muito chateada porque seus presentes não eram do seu agrado, e a noite prometia não ser muito agradável, mas ela não demonstrou isso. A festa também foi tranquila e seca. Zinaida picava e picava o tempo todo, como uma vespa, demonstrando sua superioridade e status elevado. Ela tentou fazer conversa fiada. Oh, você sabe, tudo subiu de preço.
Aqui eu decidi comprar sapatos Versace, então nem sei se vale a pena, talvez Armani seja melhor, o que você acha? Galina Efimovna sorriu. Não posso lhe recomendar nada, não faço compras, não tenho tempo, então me desculpe. Zinaida comentou imediatamente com um sorriso. Bem, é claro, então quando você estiver na cidade, terá que ir às boutiques. Você nunca viu lojas como essas, é mais provável que esteja nos estábulos. Chegou a um ponto em que ele foi até a janela e a abriu totalmente, com as palavras: "Oh, está sufocante, não consigo suportar, e há um forte cheiro de estrume vindo de algum lugar. Qual é o problema? Não consigo respirar." O pai de casa andou pela casa a tarde toda, olhando para tudo, móveis, antiguidades, quadros, o tempo todo franzindo a testa e pensando em alguma coisa. Mas ele não estava dizendo nada em voz alta, estava mais quieto. E o pai de Archie continuava a incentivá-lo. Veja como vivem os brancos. Veja como vivem os brancos, não precisam trabalhar no campo. Quem aprenderia a fazer isso? Alice, que mulher eu tenho, uma mulher de negócios, ela é tão profissional que o dinheiro vem em suas próprias mãos. Por fim, Cassie não conseguiu mais suportar a humilhação. Já estou farta da sua hospitalidade e não vou deixar que ofenda mais a minha família. Vamos para casa. Obrigada pela sua casa, vamos para outra. Adeus. Alice espalmou as mãos, fingindo não entender nada. Oh, você já está indo embora? Que pena. Bem, adeus. Pelo menos será algo para se lembrar, não era todo dia que você tinha que visitar esses palácios, não é? O pai de casa respondeu calmamente. Oh, você não deveria ter feito tudo isso, você pode se arrepender. Você sabe, não importa quantos fios você enrole, sempre há um fim. Não estou dizendo adeus. Galina, vamos embora, não temos mais nada para fazer aqui. E assim terminou o jantar das futuras casamenteiras, mesmo sem se sentarem à mesa, todos ficaram com um resíduo muito desagradável. Cassie se despediu de sua mãe em lágrimas. Sinto muito, mamãe, que você e papai tenham passado por tudo isso. Alice é uma pessoa insuportável. Ela está sempre implicando comigo. Mas o Archie não é nada disso. Ele é o melhor. Ele me faz sentir tão bem. É como se eu nem fizesse parte da família tóxica dele. Não quero terminar com ele porque a sogra dele é má. Meu pai deu um tapinha carinhoso na cabeça de Cassie, como quando eu era pequena, e falou baixinho em seu ouvido. Não fique triste, querida. Archie é um bom menino, não é? Eu percebi isso imediatamente. Nós nos demos bem desde o início. Você não vai se perder com ele. Você estará tão segura quanto um muro de pedra. Acredite em mim, já vi muitas pessoas em minha vida. Tenho um bom olho. E da mãe safada dele eu vou cuidar, logo tudo vai mudar, você vai ver. O principal é que você e seu noivo se amem, e o resto se resolverá sozinho. Você não disse que alugou um apartamento? Tudo bem, viva lá por enquanto. Eu pensarei em algo. Algumas semanas se passaram. Cassie seguiu com sua rotina normal de curar e cuidar de animais e ir a palestras, enquanto Archie estudava e trabalhava. À noite, eles assistiam a filmes juntos ou brincavam alegremente com seus animais de estimação. Havia um idílio entre eles, seu próprio mundinho aconchegante, um casal que se abraçava e não brigava. Mas a inquieta Alice não conseguia se acalmar, e todos tentavam envenenar a vida deles com telefonemas, exigindo que o filho deixasse aquela simples garota do interior imediatamente e ameaçando deserdá-la. Um dia, minha mãe ligou do nada e disse: "Filha, peça ao Archie que diga a seus pais que vamos visitá-los novamente amanhã à noite, depois das 5 horas. Temos algo muito importante a fazer. Ouça, queremos conversar sobre o seu casamento com Archie." Da última vez, isso não aconteceu. Cassie ficou horrorizada. "Mãe, por que você tem de ir até eles de novo? Aquelas pessoas horríveis vão humilhá-la de novo. Eu não aguentaria. Não queremos esse casamento."
Minha sogra já me deixou bastante nervosa, ligando para o Archie todos os dias e desejando que ele me deixasse. Ela ameaçou deserdá-lo se ele não obedecesse. E você diz para visitá-lo. Pessoalmente, nunca mais quero ver Alice. Ela me faz tremer. Mas então meu pai atendeu o telefone. Filha, estaremos aí amanhã. Não faça nenhuma pergunta e faça o que eu mandar. Espere. Cassie se virou para o noivo em estado de choque e disse: Não, você ouviu isso? Não, você ouviu? Meus pais vão visitar seus pais novamente amanhã? Tentei convencê-los a não ir, mas eles não me deixaram. Eles dizem que vão decidir algo sobre nosso casamento. Quer dizer, do que se trata? Acho que sua mãe não vai se comportar como uma tola novamente, e eu não posso suportar isso. Archie apenas encolheu os ombros. Deixe-os vir. Então que venham. Qual é o problema? Vou contar aos meus. Talvez eles façam as pazes e minha mãe pare de me importunar. Pessoalmente, eu gostava muito de seus pais. E minha mãe não era tão ruim antes, mas agora parece que ela tem o demônio dentro dela. Cassie passou o dia seguinte nervosa. Ela já estava imaginando como a sogra desagradável iria provocar e humilhar seus pais e meter o nariz em suas origens rurais. Dessa vez, Cassie e Archie chegaram cedo à mansão. O garoto tentou apelar para a consciência de sua mãe. Mãe, pai, por favor, não sejam como da última vez, mostrando seu temperamento odioso. Mostrem algum respeito pelos pais da minha noiva. Acho que eles estão aqui. Vou abrir o portão e receber os convidados. Um carro parou no pátio, mas não um Niva, como da última vez, e sim um carro estrangeiro de luxo. 2 pessoas saíram. Até Cassie abriu a boca e não reconheceu seus pais. E os casamenteiros? Mamãe parecia ter acabado de sair da passarela. Ela usava um vestido lindo de tirar o fôlego com as costas abertas, um pingente de lua crescente caro e estranho no pescoço e brincos combinando com safiras. E o pai? Meu Deus, sem dúvida sua própria filha não o reconheceria se o encontrasse assim na rua. Um terno caro de tweed com agulhas, abotoaduras de ouro e relógio suíço na mão. Surpresa, Alice não sabia o que dizer, mas ainda encontrou um momento para fazer uma careta. Você vendeu as vacas e os touros de todos os seus vizinhos para comprar essas roupas ou teve crédito? Onde você conseguiu o dinheiro para comprar roupas tão caras? E você é mesquinho porque queria economizar dinheiro para o casamento da sua filha da última vez, certo? Wayne sorriu amplamente, olhou para a mulher, entrou na casa e, de repente, disse: É assim que se faz. Cale a boca, pegue seu marido e saia desta casa, vocês dois. Ela não pertence a vocês. Eu sei tudo sobre suas maquinações obscuras do passado. Cassie até fechou os olhos e imaginou o que estava prestes a acontecer. Ela achava que a sogra ia gritar e expulsar os pais dela por terem dito aquilo. Mas não, por alguma razão, os dois empalideceram de repente e começaram a balbuciar que não entendiam nada, que não sabiam do que estavam falando. Mas Wayne continuou insistindo. Eu sei de quem é esta casa e tudo o que há nela. Os quadros, as antiguidades, todas as joias. Esta casa pertence a Stone, o milionário que morreu em um acidente com sua esposa anos atrás. Ele também tinha uma filha pequena, embora eles já fossem adolescentes, não poderiam ser pais por muito tempo, um bebê tardio. Eu conhecia Evan pessoalmente, éramos amigos íntimos e colegas. Mas eram os loucos anos 90, tudo estava literalmente no fio da navalha, e acabei na cadeia por minha própria estupidez. Alguns caras obscuros me envolveram como se eu fosse uma criança. Atrás das grades, recebi a triste notícia de que meu melhor amigo, Evan, havia morrido, e todas as suas riquezas desapareceram misteriosamente, como se não existissem. Eu era a única pessoa que sabia exatamente onde ele havia guardado seus objetos de valor. Ele não confiava em bancos e guardava tudo em casa em um grande cofre. Eu sempre avisava que esse hábito acabaria mal. Alice e seu marido estavam quietos e sentados no sofá como se estivessem com água na boca. Cassie e Archie ouviam sem pestanejar, pois era uma história muito interessante. Wayne continuou:
E agora me diga, Alice, como um cozinheiro e um jardineiro podem ganhar tanto dinheiro e se tornar milionários? Você serviu o falecido Evan, não foi? Seu marido não aparou os arbustos? Onde você conseguiu o capital para abrir postos de gasolina? Não é nem 1 milhão, mas dezenas de milhões de rublos. Por que você não diz nada? Tudo faz sentido para mim, pessoalmente. Eles devem ter espionado o código do cofre e, quando souberam da trágica morte dos proprietários, rapidamente, como ratos, começaram a limpar a casa. Essas estatuetas são uma raridade, e qualquer especialista confirmará isso. E essas pinturas são originais, e estavam em uma cópia, o que não é difícil de provar. Mas vocês são pessoas estúpidas e não são versados em arte, então a ganância de vocês foi o que os matou. Vocês roubaram tudo. Vocês não pouparam nada. A ganância obscureceu seu julgamento. Naturalmente, vocês se esconderam, fizeram documentos falsos, mudaram o nome e o sobrenome. Com todo esse dinheiro roubado, tudo é possível. E você decidiu abrir seu próprio negócio com o dinheiro do meu amigo. Foi assim que você ficou rico. É claro, Alice, que você não pode negar sua perspicácia nos negócios. Você faz mais negócios do que qualquer homem. E seu marido não passa de um capanga. Mas isso não foi suficiente para você. Você decidiu ficar com essa casa para si mesma, afinal, a mãe de Evan, Marian, já idosa e doente, ainda mora nela. Mas você sofreu uma lavagem cerebral tão grande, persuadindo-a a assinar documentos falsos sobre a compra de uma casa de campo à beira-mar, que ela concordou e assinou os papéis para a venda da mansão. No final, vocês tiraram a casa dela e não lhe deram nada em troca, na verdade, jogaram a pobre velhinha na rua. Ela teve que perder não apenas o próprio filho na velhice, mas também se mudar para uma casa de repouso. Zinaida explodiu de repente. Isso é tudo fantasia doentia sua. Você não tem provas, quem vai acreditar em você? Eu não sei de nada, nós não somos ladrões, somos empresários honestos da Cariakins. Mas Wayne a impediu com um gesto. Cale a boca e me escute. Bem, a senhora idosa da casa de repouso tinha um diário, onde ela descrevia tudo o que vocês fizeram do começo ao fim. Ela confiava cegamente nas pessoas que trabalhavam em sua casa há anos e não podia imaginar que vocês a enganariam dessa maneira. Além disso, ela achava que vocês eram as pessoas mais confiáveis, mas ficou sem teto por causa de vocês. É por isso que ela assinou os documentos sem olhar. E antes de morrer, ela pediu à equipe da casa de repouso que não jogasse fora o diário, argumentando que havia algo muito importante nele. Ele disse: "E não tenho nada mais valioso do que este diário. Por favor, não o joguem fora, guardem-no. Talvez alguém o pegue muito mais tarde. Espero que sim." E a enfermeira ficou com pena dela e colocou o diário no arquivo com os documentos pessoais da senhora idosa. Portanto, tenho provas mais do que suficientes em mãos. Acreditem em mim. Mas isso não é tudo. Archie não é seu filho. Você o tirou do orfanato porque não tinha filhos. E não por um grande amor por crianças, mas para fazer seu nome na alta sociedade, não foi? Bem, um respeitável casal de empresários e, de repente, sem filhos. É por isso que Archie cresceu e se tornou um cara tão bom, ele não tem o seu sangue de demônio. Ele é um homem simples e bom. Percebi isso assim que entrei em casa na última vez em que estive lá. Afinal de contas, aquelas estátuas e castiçais estavam no cofre de Evan, junto com as joias e o dinheiro, sem mencionar os relógios que seu marido usa com tanta desenvoltura. Onde você conseguiu isso, John? Ele tem uma esmeralda incrustada e está gravado no verso, para Evan como uma lembrança de Wayne. Eu o dei de presente a um amigo anos atrás. O milionário o guardou como lembrança, nunca o usou e o manteve em seu cofre. Todos ficaram surpresos quando o pai de Archie tirou o relógio sob pressão da casamenteira e, de fato, ele estava gravado, mas o astuto Jonah conseguiu apagar os nomes, deixando apenas o para uma longa memória. E o pai de Cassie continuou. Quando fiquei livre, decidi abandonar o passado, então me mudei para o campo e comecei a cultivar a terra, estabelecendo-me e economizando dinheiro para o casamento da minha única filha.
Houve um silêncio retumbante no salão e todos se entreolharam, incapazes de digerir o que tinham acabado de ouvir. Então Wayne foi direto ao ponto e disse a coisa mais importante de todas. A filha de Evan sobreviveu ao acidente e não morreu. Ela foi colocada em um orfanato imediatamente, porque sua avó era muito velha e não podia cuidar dela por causa da idade, e eles não conseguiram encontrar nenhum outro parente. Então, assim que fui libertado, decidi procurar a criança e adotá-la. Era uma questão de honra, pois Evan era meu melhor amigo e muitas vezes, durante sua vida, ele me pediu para não abandoná-la e cuidar de sua filha. Não só isso, mas eu mesma não podia ter filhos. É assim que as coisas são. Servi nas forças de mísseis em uma época, tivemos um vazamento de radiação, então, graças a Deus, sobrevivi, mas e as crianças? Mas eles não me deixavam adotar uma criança, eu era um condenado. Quem me daria um bebê? E então minha irmã conseguiu a custódia. Minha filha não faz ideia, ela não se lembra de eu tê-la tirado do orfanato quando ela tinha 2 anos de idade. Ela me vê como seu próprio pai. Mas eu a amo mais do que a própria vida. Ela é a minha luz na janela, e nunca pensei que ela fosse adotada. Então, por favor, ame-a, pois Ana é a herdeira do milionário Stone. E ela é a legítima proprietária desta casa e de todos os objetos de valor que você roubou do pai dela anos atrás. Portanto, só há uma maneira de você sair daqui, e rápido, de preferência agora mesmo. Caso contrário, levarei todas as provas para a polícia e farei uma análise genética. Afinal, a avó inteligente, além do diário, deixou no anexo seu talismã e amuleto, uma mecha de cabelo do filho Evan, que foi cortada em seu batizado. Ela nunca havia se separado dela. Era a única lembrança que ela tinha dele. E então você está acabada. Você vai ficar presa por muito tempo por uma fraude tão grande. Bem, seu tempo acabou. Cassie estava abalada, não conseguia acreditar em seus olhos, parecia um sonho. A sogra perversa estava correndo pela casa e arrumando a mala freneticamente, e seu tio marido estava tomando conhaque direto da garrafa. Então é tudo verdade, e ela é filha de um milionário. E o Archie? Meu Deus, o que ele deve estar sentindo agora? A moça, em um acesso de emoção, abraçou o noivo, que estava sentado no puff com os braços em volta da cabeça, que estava explodindo com tudo o que tinha ouvido. Os jovens se abraçaram. Archie chorou e sussurrou para sua noiva. É por isso que eu nunca senti o verdadeiro amor paterno? Só reprovações e mais reprovações. Não importava o que eu fizesse, não importava o quanto eu tentasse agradar meu pai e minha mãe, tudo era considerado como certo. Éramos realmente tão diferentes. Como se fossemos estranhos, mas éramos. Como poderíamos ser? Cassie? Como você está? Você também foi enganada, não foi? Você não sabia nada sobre suas origens, sabia? Está com raiva de seus pais? Cassie balançou a cabeça em sinal de desaprovação. O que você quer dizer com isso? Eu os amo. Sou grata por eles não terem me deixado no orfanato, não consigo nem chamar meu pai de o padrasto, sempre soube que ele me amava. E minha mãe sempre teve pena de mim, ela me chamava de bebê, comprava apenas as melhores coisas para mim, às vezes ela me arrancava de mim mesma. Vou abraçá-los. Cassie correu imediatamente para o pai e lhe deu um grande abraço. Você não é meu padrasto, você é meu pai favorito. E eu sou sua filhinha. Eu amo você e amo a mamãe também. De qualquer forma, obrigada. Os pais adotivos de Archie, por outro lado, saíram correndo de casa, girando sobre os calcanhares, só para se despedir dele. Isso é ainda melhor. Agora você pode se casar com seu próprio caipira, não vamos interferir. Mas você está demitido do seu emprego, só para você saber. E você também não receberá nenhum dinheiro, nós não temos nenhum. Archie ficou em silêncio, ele não respondia a grosserias com grosserias, ele não era esse tipo de pessoa, mas, francamente, ele estava até aliviado por essas pessoas, especialmente sua mãe, não terem nada a ver com ele. Já que ele não tinha encontrado nada em comum com eles ultimamente.
Como Ana havia se tornado subitamente uma herdeira rica, ela e Archie, é claro, se mudaram para a mansão, mas lá eles mudaram tudo à sua maneira. E também decidiram não poupar dinheiro para o casamento. Fizeram uma grande festa, convidaram todos os amigos da faculdade, os pais de Cassie e até os vizinhos. E decidimos fazer uma lua de mel no mar, que sempre foi o sonho de Cassie desde que ela era uma garotinha. Mas antes da viagem, ela tinha mais uma coisa importante para fazer. Ela e Archie, com a ajuda de seu padrasto, procuraram o túmulo de seus pais. Havia um elegante monumento lá. Estava coberto de flores e muito bem cuidado. Ela chorou, olhando para as fotos de sua família e tentando imaginar como eles eram. Wayne teve uma longa conversa com sua filha e lhe contou em detalhes como eram seu pai e sua mãe. Lembre-se, eu saía de casa todos os anos no dia 9 de abril e voltava tarde e, às vezes, um pouco bêbado. E eu lhe explicava que hoje era o aniversário do meu melhor amigo. E você, quando era pequeno, se perguntava que tipo de melhor amigo é esse, se ele nunca vem nos visitar? Bem, era o aniversário de seu pai. E eu sempre passava o aniversário aqui, com ele, no cemitério. Falando sobre tudo, contando a ele sobre você, sobre seu progresso na escola e acreditando que ele podia me ouvir do céu e me apoiar. Seu pai era um homem muito bom, ainda sinto muita falta dele. Wayne mostrou fotos antigas, eles as olharam juntos e ambos choraram. Suas relações não haviam esfriado, pelo contrário, agora não havia segredos. Wayne Gorovich finalmente se sentia calmo e controlado, não precisava guardar tudo dentro de si, estava cumprindo a promessa que havia feito ao amigo. Ele havia criado sua filha, devolvido sua herança e lhe contado sobre seu pai. Finalmente, Cassie e Archie fizeram a tão esperada viagem. As férias foram incríveis, no mar, as palmeiras, o sol e os perfumados melões e pêssegos. Um dia, o casal, como de costume, estava tomando sol e coquetéis, quando, de repente, a garota sentiu-se gravemente doente, sua temperatura subiu e ela começou a vomitar muito. Archie ficou muito assustado e pensou que ela havia sido envenenada por um espeto de mexilhões ou que havia se aquecido demais ao sol. Ele pegou seu pequeno tesouro nos braços e a levou às pressas para o hospital, apesar de seus fracos protestos. Em seguida, ela esperou por uma longa hora no corredor enquanto o médico a atendia e, por fim, foi até Archie, estendeu-lhe a mão e disse sorrindo: "Parabéns, papai, você vai ter um menino. 16 semanas de gravidez. Só tome cuidado com o sol e o vinho. Você está pegando a toxicose comum. Portanto, pegue um bronzeado na sombra, tome muitas vitaminas e, em geral, está tudo bem. Cuide de você." Uma Cassie estupefata saiu, e Archie a abraçou e beijou. "Oi, vamos ter um bebê." "Não pense nisso, vou arrumar um emprego quando chegar lá, sou o chefe da família agora, o provedor. E você vai tirar um ano sabático. Depois, vai estudar por correspondência." "Por que você não disse nada, partidário?" "Já faz muito tempo, não é?" A garota gaguejou. "Com todos esses acontecimentos, as notícias, o casamento, parei de cuidar da minha saúde. Achei que era só um colapso nervoso do ciclo, que acontece com as mulheres. Não prestei atenção. Hoje fiquei doente, estava bem antes, não acredito. Sou mãe, é um pouco cedo. Posso fazer isso?" Archie a abraçou e sussurrou baixinho: "Não eu, mas nós. Nós podemos fazer isso. Acho que seus pais também ficarão felizes com essa notícia e não se recusarão a cuidar do neto. Portanto, não se preocupe, vai dar tudo certo. E agora vamos descansar." "É isso mesmo, querida, não vamos para o mar no calor. Só na sombra e na espreguiçadeira. Como estou feliz." Quando Wayne e Galina Efimovna souberam dessa notícia maravilhosa sobre a chegada das crianças, eles ficaram em chamas de felicidade, começaram a correr, correndo para as lojas e comprando discretamente roupas de bebê e, à noite, discutiam onde construiriam um balanço para o neto no quintal e onde colocariam um berço. O marido abraçou a esposa e disse sonhadoramente: "Bem, vovó. Chegamos a este momento feliz, quando meu neto vai amamentá-lo.
Que felicidade, realmente! A senhora e eu criamos uma filha maravilhosa, Evan ficaria orgulhoso dela. O destino de Alice não era nada invejável. Seu marido sempre foi mole e, depois do que aconteceu, ele bebeu até morrer e, assim, queimado até a morte, foi para a cama com um cigarro apagado. E ela fez um negócio muito pouco lucrativo e perdeu o resto de suas economias. Tudo desmoronou, ela teve que vender o negócio para pagar seus credores e se mudar para a periferia da cidade em um apartamento Krushelka. Muitas pessoas na cidade sabiam da má índole de Alice, então ninguém a contratava, todos se recusavam a contratar uma funcionária tão problemática. Ela tinha que ir a uma cafeteria para fazer a limpeza. Zinaida, nos últimos anos, estava tão acostumada ao luxo que não conseguia aceitar seu destino e amaldiçoava todos ao seu redor, afogando-se em ódio. Bem, ela merece, por todas as ações na vida você tem que pagar, e ela teve exatamente o que merecia.